Estamos ao vivo, gente? Está funcionando? Podemos começar? É, Bom, Sim. então, sim, então tá Calma aí, bom. ele. Câmaras e microfone desativados. Vamos lá, gente. Estamos ao vivo. Podemos começar. Então tá bom. Então, bem-vindas e bem-vindos a todos à primeira oficina virtual do Plano Nacional de Arborização Urbana. Então, é com um grande prazer que eu abro aqui esse evento. Eu sou a Léa Gerger, eu sou coordenadora técnica do ICLEI Brasil e eu vou moderar, então, essas boas-vindas, né, essa abertura é, do projeto de construção do Planal. Então, em primeiro lugar, eu queria chamar o Rodrigo Corradi, que é diretor do ICLEI Brasil e secretário executivo adjunto do ICLEI América do Sul, para dar as boas-vindas dele e contextualizar a importância do plano. Por favor, Rodrigo. Obrigado, Léa. Muito boa tarde a todas e todos. Como Léa bem nos colocou, a gente está num momento de muita satisfação de poder congregar os atores aqui envolvidos, acima de tudo, sobre uma convocatória do governo federal, com o objetivo que a gente possa começar um ciclo nesses próximos meses de engajamento na constituição de um Plano Nacional de Arborização Urbana brasileiro. E por que esse contexto para a gente entendemos que é tão relevante, tão presente na realidade que a gente está convivendo agora na implementação da agenda de sustentabilidade no ambiente urbano? A pauta da construção de uma agenda de arborização focada no ecossistema urbano, ela não é nova no Brasil. Nós temos uma densidade de pesquisa, de experimentação dentro dos espaços, tanto das cidades quanto dos espaços de construção metropolitana. E o que se coloca aqui para esse plano é, acima de tudo, um exercício orientador, que agregue as experiências postas no Brasil e que identifique caminhos que ajude não somente a construção de pautas que qualifiquem a execução das atividades feitas pelas prefeituras dos mais de 5.570 municípios do Brasil, mas, acima de tudo, a capacidade de utilizar essas ferramentas para promover a conectividade dos ecossistemas brasileiros através dos seus ambientes, tanto na estrutura metropolitana e periurbana que temos dentro do nosso ambiente municipal, quanto da sua conexão, corresponsabilidade e engajamento junto com os estados. Essa é uma agenda que ela faz muito eco sobre uma proposta que existe dentro do Brasil, de que, acima de tudo, a nossa agenda seja uma agenda de construção federativa da sustentabilidade posta no nosso território. É em cima desse exercício que esses próximos meses, que este momento de hoje está nos convocando, nós estamos aqui para chamar a todos e todas que tenham interesse na construção de uma agenda que respeite a perspectiva federativa, mas que, acima de tudo, identifique a capacidade do compromisso, a ação de implementação no território. O ICLEI, como associação global de governos subnacionais, organização que nos últimos anos se envolveu pesadamente no Brasil e na América do Sul na agenda da promoção da conectividade ambiental, na conectividade da biodiversidade através dos ambientes urbanos e metropolitanos, tem uma grande honra de poder estar participando desse processo, de auxiliar nesse processo de debate e de construção, junto com todo um ecossistema aqui posto, liderado pela Universidade Federal de Alagoas, que tem como grande foco uma escutativa qualificada que nos permita uma ação que entregue, junto para a sociedade brasileira, não somente uma nomenclatura, uma estrutura legislativa, mas, acima de tudo, um auxílio na densidade que temos e que esperamos encontrar na construção de uma política pública ativa para a agenda da arborização urbana brasileira. Muito boa agenda para todos nós, que a gente possa encontrar, não somente no dia de hoje, mas nos momentos que vão seguir esses próximos meses, um espaço de troca qualificada que ajude, acima de tudo, a nos referenciar
um ótimo produto e um ótimo caminho adiante. Obrigado e boa tarde. Obrigada, Rodrigo. Agora eu passo para o Adalberto Maluf, que é secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. É com você, Adalberto. Obrigado, Leia. É um prazer enorme estar com vocês, né, com todos aqui que nos ouvem virtualmente. Hoje é um dia muito legal para a gente, né, do início desse processo aqui da criação, construção colaborativa do Plano Nacional de Arborização Urbana. Esse que eu acho que é claro para todos a importância de um plano como esse nesse momento que o Brasil e o mundo vive. A emergência climática está aí, né? A gente está falando de milhares e milhares de mortes associadas à questão da poluição, os eventos climáticos e aumento da temperatura, as ilhas de calor. Então, assim, o Plano Nacional de Arborização e uma estratégia efetiva de arborização urbana que consiga ser entregue na ponta, ela certamente lida não só com o tema de adaptação, quanto com o tema de mitigação. E é um tema que tem um apelo muito importante na sociedade, né? Você vê, o próprio Ministério fez uma publicação no Instagram recente sobre o Plano Nacional de Arborização e rapidinho tinha lá de mais de 4.000 curtidas, né? Foi, acho que, uma das maiores dos últimos meses. Então, por isso a importância de uma oficina como essa, para a gente entender como vai ser feito esse processo das oficinas regionais, que vão nas 5 regiões do Brasil. A gente tem hoje várias legislações e ações em andamento relacionadas a isso. O MMA, obviamente, trabalha muito para a gente ter aprovação aqui do projeto de lei, né, feito pelo nosso querido deputado, ex-deputado Agostinho, hoje presidente do IBAMA, o 4309, que institui a Política Nacional de Arborização e cria o Sistema Nacional de Informação. E esse é um tema que foi criado já muita coisa, né? Quando eu cheguei aqui na secretaria, a gente teve acesso a muitas dessas ações, né? Em especial aqui agradecer ao Sérgio Chaves, nosso amigo da SBAL, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. A gente viu que já tinha um trabalho muito legal feito, muitos anos, de muitos pesquisadores, mais de 98 instituições. Então, nesse momento, a gente está nesse processo, fazendo a publicação de coletâneas de arborização, né, para poder ajudar os municípios, todos os atores a saber como fazer, o que fazer. Temos um grupo de trabalho também instituído relacionado a mecanismos de financiamento para arborização, que é da Lei 13.731 de 2018, que aprovou ali a possibilidade de ter uma parte dos recursos de multas, dos fundos municipais sendo investidos em arborização. Então, a gente vai regulamentar isso esse ano. Hoje já são mais de 2.000 municípios que têm fundos municipais de meio ambiente. Então, é um processo muito importante, a gente precisa da participação de todos. Por isso, a minha felicidade, né, de estar aqui com o ICLEI, INESC, Federal de Alagoas, a UFSCar, a SBAL e todos esses parceiros, porque realmente esse é um dos processos mais importantes em andamento, eu acho que no Ministério, seja pela ótica do plano clima, na estratégia de adaptação, todos os setoriais de alguma maneira lidam com isso, seja na parte da mitigação, mas é um tema muito complexo, né? Um tema que a gente precisa unir a ciência, a política pública, os mecanismos de financiamento climático. Então, é um prazer enorme que a gente consiga avançar e fazer o vínculo dele, né, com o Plano AVEG, o Plano Nacional de Recuperação de Vegetação, o Plano Nacional, a Estratégia Nacional de Compostagem para ter insumos para aumentar a vegetação, entre outras ações que precisam todas estar integradas. Por isso, espero que vocês possam, no decorrer dessas oficinas e desse processo participativo, criar uma política bastante robusta e que seja viável, crível e implementável no curto prazo. Obrigado. Obrigada, Adalberto. Agora, então, eu já faço esse link, né, para a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, passando a palavra para a Analícia Patriota, que é presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, e Sérgio Chaves, que é secretário de Articulação Governamental da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e coordenador do programa Three Cities of the World Brasil. Então, por favor, Analícia e Sérgio. Boa tarde a todos, obrigada, Leia. Então, é uma satisfação enorme a gente poder estar fazendo parte com o presidente, atual presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, então, uma entidade que tem 32 anos já de criação
e a gente fazer parte desse Plano Nacional de Arborização Urbana. Então, iniciou com o Sérgio Chaves na sua gestão, e hoje nós vamos dando, com a expertise que a SBAL tem, com os mais diferentes profissionais no Brasil inteiro, nas nossas diretorias regionais e secretarias, que podemos dar todo o apoio e a participação ativa com os diferentes profissionais que têm na sua expertise poder fazer parte desse plano e instituir essas mudanças que a gente precisa. Eu, como engenheira florestal, a gente vê cada vez mais a importância das árvores, principalmente nos centros urbanos. Então, as árvores certas, plantar as árvores certas no lugar certo, nada como a participação desse plano e ter ativa, principalmente não só nos centros grandes, mas também contemplar as periferias para uma melhoria na qualidade de vida, com essa questão de nessas mudanças climáticas, então que a gente possa ter realmente essa participação ativa de toda a população e ter um excelente plano no final de toda essa nossa trajetória aí junto. Então, agradeço, e aqui, como estou em Recife, a participação aqui na discussão que tiver, será um imenso prazer estar junto com todos aqui na discussão aqui em Recife, na parte da etapa presencial. Um bom evento e um bom trabalho para todos nós. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar em nome da presidente Ana Lícia, todas as mulheres presentes nessa live. Cumprimentar o secretário de Adalberto Maluf, do MMA. Em seu nome, cumprimento os demais que estão nesse evento. Dizer da nossa satisfação, da nossa alegria de integrar a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, uma instituição que completará no dia 16 de setembro próximo 33 anos, e que nós estamos presentes nas 5 regiões do país. E é uma alegria muito grande fazer parte desse Green Team hoje e fazer parte das discussões que nós estamos alcançando e levando para os cidadinos. Isso lá atrás, graças ao nosso ex-vice-presidente da SBAL, o André Fraga, vereador da cidade de Salvador, fez uma articulação comigo e o secretário Adalberto Maluf, e aí eu fui ao Ministério do Meio Ambiente, lá conversamos e pedimos o apoio sobre o PL 4309, que versa sobre a Política Nacional de Arborização Urbana. Então, a gente vê um evento como esse, grandioso, com essas discussões, para nós que começamos com esse embrião, nós estamos vendo que o nosso sonho está prestes a se tornar realidade, porque o PL 4309 já está se encaminhando para a CCJ. E aí nós contamos com as instituições, contamos obviamente, com os integrantes do Ministério do Meio Ambiente, e também da alegria de, como coordenador do Comitê Three Cities of the World, anunciar que o Brasil passou a ser o segundo país a ter maior cidades Three Cities of the World, ou seja, cidades árvore do mundo. Primeiro, os Estados Unidos, onde tudo começou, com 44 cidades, e o Brasil com 34. Então, nós estamos extremamente felizes passando essas informações para vocês e continuamos à disposição de todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a vocês, Alicia e Sérgio. Então, agora a gente fecha, né, essa sessão de boas-vindas, e aí a gente começa agora um pouco mais a se aprofundar no tema, né, da arborização urbana.
e com o professor Maurício Lamano, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre como que está a construção do plano em si. Então, queria trazer aqui para a fala, né, o professor doutor Maurício Lamano Ferreira, da Universidade de São Paulo. O Maurício atualmente é docente do Departamento de Ciências Básicas e Ambientais da Universidade de São Paulo, tendo pós-doutor pelo Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento Territorial da Universidade do Porto, pós-doutor e doutor pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo, mestre em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente pelo Instituto de Botânica de São Paulo e graduado em Geociências pelo Instituto de Geociências da USP, e também em Ciências Biológicas pela Universidade Mackenzie. Ele possui ampla experiência com questões ambientais, com destaque para a arborização urbana, e foi presidente do 4º Fórum Latino-Americano e Caribenho de Florestas Urbanas, e atualmente organiza 2 coletâneas com apoio de agências da ONU, o ICLEI, e Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Então, muito obrigada, Maurício. Bom, está com você, então. Obrigado, Léa, obrigado ao Ministério do Meio Ambiente, é uma satisfação estar aqui nesse momento. Queria agradecer ao incondicional apoio de toda a equipe, né, em nome do secretário Adalberto Maluf. Queria também agradecer o incondicional apoio da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana durante todo o processo, né, de não só da construção da política pública, mas também de grandes incentivos para a publicação, por exemplo, da Coletânea Brasileira de Arborização Urbana e tantos outros projetos que a sociedade civil e a academia leva para essa brilhante sociedade. Queria também agradecer a todos e todas que estão nas suas respectivas cidades, né, enfrentando dia a dia esse grande desafio da arborização urbana. Eu vou começar a falar, né, vou ser bem breve na minha explicação, mas eu gostaria de trazer para vocês deixa eu só ver se está compartilhado. Pronto, acho que agora compartilhou. Eu queria trazer uma história para contar para vocês, né? Uma história de uma cidade fictícia, e dentro dessa cidade fictícia a gente vai discutir algumas questões. Então, era uma vez uma cidade chamada Lamanópolis, né? Enfim, para também não fazer apologia a nenhuma cidade. Então, Lamanópolis é uma cidade média, é uma cidade localizada no interior do estado de São Paulo, e que, como todas as cidades brasileiras, ela enfrenta desafios, enfrenta uma série de oportunidades também em relação à arborização urbana. Segundo os dados oficiais, a cidade de Lamanópolis, ela tem um salário médio mensal da população de uma característica geral, é uma cidade que segue a tendência do que a população brasileira tem seguido, é uma cidade que está envelhecendo, assim como a média do país, né, está envelhecendo. Nós temos algumas questões etárias para discutir no planejamento urbano também de uma forma geral. É uma cidade que apresenta, no seu quadro de educação, alguns indicadores interessantes, mas que ainda precisam ser melhorados na questão de educação. Em termos de economia, é uma cidade que sofre com a amplitude da desigualdade econômica no território municipal. Então, existe uma elite na cidade de Lamanópolis e existe uma grande parcela da população que vive em situação de vulnerabilidade social, enfrentando diversos problemas, como enchentes, como proliferação de vetores, como falta de arborização e tantas outras questões. E é uma cidade que ela tem uma particularidade, ela tem um quadro de saúde bastante desafiador. Nós temos nessa cidade aproximadamente, em 2023, foram relatados 54,7% das mortes das pessoas foi causada por doenças crônicas não transmissíveis, somente por hipertensão 63%, diabetes 30% e outras doenças como DPOC também, elas totalizaram ali 7%. Então, é uma cidade que segue um pouco acima da média brasileira e é uma cidade que ainda tem muitas questões a enfrentar
com a pasta da saúde, mas que a pasta da saúde sozinha não consegue fazer muitas coisas, a não ser a remediação de um problema já instaurado. Bom, Lamanópolis, então, é uma cidade que tem uma universidade, né, a Laman Harvard aqui, então ela tem uma universidade própria aqui no seu tecido urbano, periurbano. Ela tem uma grande floresta urbana, né, mais ou menos parecida com a que o Fábio Faraco, do NGI Mantiqueira, cuida, né? Nós temos aqui um lugar onde a elite dessa cidade habita, né? São pessoas que vivem constantemente felizes, né? E umas ruas muito arborizadas. No entanto, existe na periferia dessa cidade alguns bairros com desafios socioambientais bastante críticos, né? Pessoas que enfrentam problemas de habitação, que enfrentam problemas de esgotamento sanitário, que enfrentam, por exemplo, falta de arborização na rua, né? Nós temos na Cor Verde aí um bairro de classe média nessa cidade de Lamanópolis, onde ainda alguns desafios precisam ser superados, sem contar nas franjas da cidade onde esse problema é muito atenuado. Bom, na cidade de Lamanópolis, eu queria chamar a atenção para esses dois bairros, né? Somente discutir algumas questões. Nós temos nesse bairro de classe alta, então, uma questão de calçadas que permite a mobilidade das pessoas com uma excelente caminhabilidade, e nos bairros mais periféricos nós temos, às vezes, né, a ausência de uma calçada apropriada para as pessoas andarem. Não é nem para plantar árvores ou para outras questões de mobilidade, é simplesmente por uma questão de transitar, né, ao longo de um determinado percurso. Então, existe um contraste não somente socioeconômico, mas também na infraestrutura urbana e nos equipamentos urbanos, nítido entre esses bairros dessa cidade. Isso se atenua, né, quando a gente traz alguns dados da ciência que mostram que essa tendência acontece em outras cidades brasileiras, como, por exemplo, nós fizemos um estudo aqui na cidade de São Paulo, e nós mostramos, né, analisamos vários indicadores de como as pessoas poderiam acessar essas florestas urbanas, como é que as pessoas podem acessar as áreas verdes para a promoção de saúde, né? E nós pegamos um bairro nitidamente ocupado pela elite paulistana e um outro bairro na periferia, né, em vários bairros da periferia de São Paulo. Nós analisamos muitos indicadores de caminhabilidade, como largura de calçada, plantio adequado das árvores, né, a qualidade da calçada em termos de partes quebradas, e nós fizemos uma série de avaliações, né, nesses dois territórios, um mais rico na cidade de São Paulo e outro mais pobre, e o que nós observamos foi que, nitidamente, né, analisando de uma forma multivariada, as pessoas mais ricas, elas usufruem calçadas mais propícias para poderem acessar essas florestas urbanas, para poder fazer suas práticas esportivas, seu relaxamento mental, enfim, sua promoção de saúde de uma forma geral. E nós analisamos outros indicadores, né? O bairro mais pobre, ele tem uma grande proporção de pessoas com alta densidade, né? De pessoas habitando uma única casa. É um lugar que predominam pessoas pretas em detrimento às brancas do outro bairro. É um lugar onde a gente também tem baixa renda familiar e renda per capita. O índice de IDH é muito menor. Então, assim, os indicadores socioeconômicos, eles acompanham os indicadores de infraestrutura para acessar áreas verdes, parques, etc. Né? Mas voltando aqui à nossa Lamanópolis, nós sofremos recentemente uma série de ondas de calor, né? Então, nessa cidade ocorreram severas ondas de calor entre os meses de abril até setembro. E o que foi observado nessa cidade é que os índices de internações de pessoas com hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, né? Claro que isso aqui é uma grande simulação, né? Mas o que nessa cidade, essas pessoas que vivem com menor arborização no tecido urbano, elas tiveram maior caso de internação, e o Serviço Público de Saúde custou muito caro para esse tratamento de um problema absolutamente complexo que pode ter soluções simples.
como, por exemplo, o plantio e requalificação de áreas verdes urbanas, né? A literatura científica mostra já nos traz apontamentos de que requalificar áreas verdes urbanas é uma das melhores estratégias para a promoção de saúde pública da população, além da condição de bem-estar também, né? Associado a essas questões das ondas de calor que são previstas nos modelos climáticos, como por exemplo do IPCC, né? Esse estudo na cidade de São Paulo, em parceria com a Universidade de Lamanópolis aqui, por exemplo, ela traz uma questão bastante interessante. Ele mostra que a cidade de São Paulo também está ficando com uma demografia mais velha, né? E, claro, entre homens e mulheres, as mulheres aqui na cidade de São Paulo, nesse estudo, então, elas vão ter uma projeção muito maior de alcançar idades mais longínquas. Bom, de qualquer forma, o que nos importa aqui é que a população está envelhecendo, tanto em São Paulo, quanto em Lamanópolis, quanto em qualquer parte do Brasil. E o que a gente percebe nesse estudo de pesquisadores paulistas que eles fizeram foi que, usando os diferentes diferentes cenários climáticos do IPCC, a gente consegue prever que entre os anos de 2030 e 2050, nós vamos ter um alto índice de mortalidade, principalmente de mulheres, né? Esse alto índice de mortalidade vai se dar por conta das ondas de calor, que são condições meteorológicas que nós não temos como enfrentar isso, nós temos como atenuar e como mitigar a longo prazo, médio e longo prazo. No entanto, as ondas de calor que nós já estamos enfrentando e vamos continuar enfrentando de acordo com esses cenários, já está acometendo a população humana e vai acometer ainda mais. Então, por isso que a prevenção, a adaptação da cidade para enfrentar esses cenários climáticos é a melhor alternativa e a mais barata atualmente. Bom, isso levou o nosso jornal local, a Tribuna de Lamanópolis, a fazer uma matéria que foi extremamente muito divulgada sobre injustiça climática, né? Quando a gente fala da arborização urbana, a gente está falando de um dos principais equipamentos, né? Que pode ser usado como solução baseada na natureza, ou seja, pode ser usado como um equipamento para adaptar a cidade para esses cenários e, com isso, trazer o bem-estar para a população que tanto merece e que tanto clama por isso. Mas nessa cidade de Lamanópolis, após essa notícia ter saído no jornal da Tribuna lá e tudo mais, o secretário de Meio Ambiente foi em praça pública e ele foi conversar com a população, com a sociedade civil. E o que eles chegaram numa grande conclusão é que precisa haver um fortalecimento dos conselhos gestores em cidades onde esses conselhos não são fortes. É importante que a universidade e outros atores, setor privado, participem ativamente desses programas, desses projetos, desses planos de arborização, desses planos de adaptação às mudanças climáticas. É importantíssimo que, quando uma universidade estende a mão para a gestão pública, que isso faça, né, dê um match aí para um casamento perfeito entre gestão e academia, que haja participação efetiva dos conselhos deliberativos, múltiplos atores de diferentes setores possam participar desses conselhos e, principalmente, que a construção de planos municipais, de ações de arborização, não seja única e exclusivamente de uma secretaria, que sejam programas, ações intersecretariais, ou seja, quando a gente fala do planejamento da arborização urbana, automaticamente nós estamos conversando também sobre uma cidade que promove saúde pública, uma cidade que permite a caminhabilidade justa e digna para todas as pessoas. A gente fala numa cidade de inclusão no campo do esporte, em tantos outros setores também. Bom, voltando aqui à nossa cidade de Lamanópolis, depois desse discurso do secretário de Meio Ambiente em praça pública, né, cabe ressaltar aqui que essa cidade também tem algumas distorções em termos de poluição atmosférica que acompanham essas segregações socioeconômicas no espaço do território municipal. Então, aqui, por exemplo, no bairro mais elitizado, a gente percebe, né, uma
composição de frota elétrica, híbrida, ruas bem arborizadas, o que contrasta esses bairros, né, mais distantes, esses bairros mais periféricos. Bom, nós fizemos um estudo recentemente para saber se existe um aspecto socioeconômico por trás da poluição que as pessoas respiram. Nós estudamos na cidade de Guarujá, litoral de São Paulo, né, a poluição do ar, e nós vimos que onde a maior parte da população vive e que 70% da população vive na linha da pobreza e da miséria, nós encontramos que as pessoas respiram em algumas ruas até 3.000 microgramas de cádmio por metro cúbico. Bom, nós falamos, será que isso é uma particularidade de onde as pessoas mais pobres vivem ou isso é da cidade? Porque existem cidades que têm esse perfil. Bom, nós pegamos então, em outro trabalho científico, diferentes localidades da cidade de Guarujá e fomos investigar. E o que nós constatamos é que, enquanto as pessoas na população mais pobre respiram 3.000 microgramas de metro cúbico de cádmio, né, que é altamente cancerígeno, onde habita a elite municipal, esses valores não chegam a 150 microgramas por metro cúbico. Ou seja, há uma nítida distinção da cartografia da poluição que acompanha também esse aspecto socioeconômico. E a gente sabe que a arborização, de uma forma geral, ela tem um papel fundamental na mitigação dessa poluição atmosférica. Normalmente, os bairros mais pobres são bairros mais cinzas. E quando o bairro mais pobre ele também é verde, normalmente não se dispõe de áreas qualificadas. O que é isso? A área onde a pessoa pode exercer a sua promoção de saúde, né? Então há um maciço florestal, há uma questão qualquer que não permite o usufruto da população por esses ambientes. Mas o que a literatura científica tem mostrado é que a vegetação, a arborização, as florestas urbanas, sim, elas conseguem mitigar. Há uma série de questões paradoxais a serem conversadas também sobre poluentes gasosos e particulados, mas, via de regra, a poluição é um grande aliado para a mitigação da poluição atmosférica. E eu chamo a atenção para esse último artigo aqui de baixo, né, que ele traz a importância das características da arborização para mitigar a poluição atmosférica. E nesse sentido, cabe ressaltar que o Ministério de Meio Ambiente incondicionalmente tem fomentado a publicação da Coletânea Brasileira de Arborização Urbana, né, organizada por mim, pelo meu amigo Fernando Periotto e o Alessandro Zabotto, com apoio incondicional da Universidade Federal de Alagoas, da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e da extrema competência de mais de 500 autores do Brasil, que têm se dedicado, que têm se esforçado para organizar os seus textos e oferecer isso gratuitamente para a gestão pública. Então, esse é mais um produto que acompanha o Plano Nacional de Arborização Urbana e lá, dentro dessa coletânea, nós vamos trazer diversos assuntos. Dentre esses assuntos, nós vamos, por exemplo, falar das características da vegetação, por exemplo, para atenuar mais eficientemente a poluição atmosférica. Quais seriam as plantas mais adequadas da tua região, né, dentro desse Brasilzão que tem escala continental? Qual seria a melhor árvore para a arborização de viário, para praças, para parques? Qual é o tipo de fruto adequado para estar na arborização de viário? Né? Existem flores que liberam muita pectina e que isso se torna extremamente escorregadiça a calçada. E isso aumenta os índices, por exemplo, de internações por acidentes ortopédicos. A caminhabilidade na calçada fica comprometida porque ela simplesmente se torna um sabão por conta de algumas flores. Então, a árvore é importante, mas é importante também discutir a árvore certa no lugar certo, né? Bom, além disso, né, a cidade de Lamanópolis, né, como muitas outras cidades, sofrem nas suas franjas, nos lugares de maior vulnerabilidade social, problemas de enchente. E o que nós temos é que a literatura científica também traz que a floresta urbana e a arborização urbana se compromete diretamente, por exemplo, com essa questão de controle de inundação, de movimentos, né, de nível de rios e de leitos. Então, o que eu acho que é extremamente importante é, na hora de planejar, e aí o prefeito de Lamanópolis vai fazer isso, vocês vão ver nessa história, é considerar aspectos também, né, do volume hídrico e trazendo a arborização urbana como uma solução baseada na natureza. A ciência tem mostrado isso, né? Não são dados nossos, né?
Aqui nós temos outra questão extremamente importante, como o manejo da arborização urbana, né? É extremamente desafiador, né? Muitos secretários de meio ambiente, eles assumem a pasta com um abacaxi que foi plantado no século XX, né? Olha aqui, por exemplo, eu tenho aqui nessa segunda foto da esquerda, né, no canto superior, eu estou analisando isso aqui, porque eu dou umas voltas pela cidade de Lamanópolis, né? Olha o que fizeram, enforcaram esse tronco aqui, né? Cimentaram ele, né? A questão da poda adequada. Eu estou numa outra foto bem no centro do slide, analisando, parece um capacete, né? Aqui, isso aqui colocaram, sei lá, um vaso, parece. Isso atrapalha a caminhabilidade das pessoas na rua, enfraquece o sistema radicular. Talvez daqui a alguns anos a chuva pode trazer uma ventania muito forte e derrubar essa árvore. Por quê? Porque algumas pessoas estão se apropriando da sombra dela para construir um banco que provavelmente está em frente a um comércio nessa cidade de Lamanópolis, e isso traz um benefício lá para as pessoas e tal, mas isso é absolutamente inadequado. O conflito com a questão, por exemplo, de distribuição de energia elétrica e tantos outros que são prioritários. Então, é um desafio, e muitos secretários trazem essa herança do século XX, mas é importante considerar não somente a conscientização da população, mas também as outras secretarias para trabalharem nesse problema. E eu aproveito para falar que a Prefeitura de Lamanópolis vai participar do Simpósio Brasileiro de Gestão de Árvores e Sistemas Elétricos, apoiado pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, que será em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, é uma grande oportunidade, né, de se discutir, de se aprender sobre todas essas questões. Além disso, Lamanópolis, né, trouxe, né, com todo esse repertório, o seu plano de arborização urbana. E esse plano de arborização urbana da cidade, ele trouxe diversos aspectos, né? O que deve ser considerado? Olha, saúde pública, a questão das ilhas de calor, a questão das áreas verdes para promoção de saúde e práticas esportivas, a questão da biodiversidade, dos índices de diversidade biológica, as questões fitossanitárias, a questão de conflito com a distribuição de energia elétrica, com os postes de luz, com as placas de trânsito. Existem muitas... A questão de remoção e transplante de árvores. Existe uma série de questões que nós apontamos para o prefeito e nós falamos: não faça um plano municipal somente baseado no inventário arbóreo, no diagnóstico. Você tem que trazer os outros elementos, né? A questão socioeconômica, a questão de alagamento, as questões de saúde pública para dentro do plano de arborização urbana. E aí, nesse contexto, nós fizemos o plano de arborização urbana. Por quê? Porque nós seguimos as metas e as diretrizes do Planal. O Planal, ele não vai trazer o que a sua cidade deve fazer, e não pode. Imagina, olha a heterogeneidade de áreas urbanas que nós temos no Brasil. Lamanópolis é completamente diferente de São Paulo, que é diferente de Lorena, que é diferente de tantas outras cidades de Brasília, né, capital do Brasil. Quer dizer, tantas outras cidades do país, e o próprio Distrito Federal, da sua complexidade. Nós temos, então, o Planal trazendo indicadores, trazendo metas, trazendo diretrizes, trazendo orientações, macro-orientações. E por isso que a participação da minha cidade de Lamanópolis no Planal é fundamental, porque a minha cidade tem particularidades que pode colaborar com essa complexidade chamada Brasil, né? Bom, depois de tudo isso, o prefeito foi em praça pública, chamou o secretário de meio ambiente, chamou o secretário de obras, chamou a secretária de saúde, chamou a sociedade civil, todos os atores, e em praça pública todos ficaram, né, muito felizes, né? E aí a sociedade civil, o seu conselho gestor, né, absolutamente forte, é um conselho deliberativo, ele chegou e falou assim: bom, vamos participar, né, do programa Tri-Cities of the World. E aí o prefeito falou: mas que programa é esse? É um programa da ONU com a Fundação Arbor Day, que permite com que a nossa cidade seja reconhecida pelas boas práticas de gestão da arborização. Bom, nós inscrevemos a nossa cidade no programa Tri-Cities of the World, que inclusive esse ano terá o seu primeiro encontro no Brasil, de 18 a 21/8 de 2025, desse ano, né? Nós vamos ter o encontro de todas as cidades, inclusive Lamanópolis vai participar, mas depois de ter participado a primeira vez, nós participamos mais 2 vezes, e hoje
temos o reconhecimento da ONU pela terceira vez consecutiva. Lamanópolis considerou o plano integrado, sistêmico, trazendo a sociedade civil para protagonizar, pensando nos mais pobres e mais vulneráveis, nos lugares que alagam, trazendo a árvore como uma das principais tecnologias, como uma verdadeira solução baseada na natureza. E com isso, nós temos sido reconhecidos pela ONU em diversos encontros. Bom, eu queria trazer para vocês, né, para terminar, que essa cidade de Lamanópolis, todas as pessoas, depois desse plano de arborização, viveram felizes para sempre. Com isso, eu agradeço aqui e fico à disposição de todos vocês, de todas vocês, porque vocês precisarem, segue o meu e-mail e peço, né, aqui em nome de toda a equipe também, a ampla participação no Plano Nacional de Arborização, que sem isso não será possível construirmos uma regulação nacional muito forte. Então, agradeço aqui, passo a palavra para o Iclei. Obrigada, professor, pela brilhante apresentação. E olha só, chegou aqui a notícia que tem mais de quase 400 pessoas assistindo essa primeira oficina no YouTube. Então, assim, acho que essa preocupação, né, de melhoria da qualidade de vida, né, melhoria das cidades, ela está em todos os lugares do Brasil. Tem gente do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, enfim, do Brasil todo. Então, fico muito entusiasmada aí com os resultados que a gente vai ter desse primeiro encontro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo de construção mesmo do Plano Nacional de Arborização Urbana. E eu ia falar que quem tiver pergunta pode colocar no chat, que a gente vai ter uns 10 minutinhos no final e a gente vai ter um tempinho para responder algumas, tá bom? Então, é só anotar lá, e aí o pessoal está anotando aqui e a gente vai selecionar algumas perguntas para passar. E aí, bom, o que eu vou falar agora, então, é sobre o Plano Nacional de Arborização Urbana, né, o que é, o que a gente está, como que a gente está progredindo no processo participativo e como que ele vai acontecer. Aí depois o que esperar para esses planos municipais, né, e por fim, como que vai acontecer a participação para planos. Então, o que é o Planal, né? O Planal é o Plano Nacional de Arborização Urbana, que é uma iniciativa estratégica, né, prevista no projeto de lei 4.309 de 2021, que tem como objetivo de estruturar e impulsionar a gestão de arborização urbana no Brasil. O projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em parceria com a Universidade Federal de Alagoas e com o ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, e cada um tem o seu papel nessa gestão técnica e metodológica do plano. Então, os principais objetivos do Plano Nacional são promover a ampliação da vegetação nas cidades, né, e garantir, então, melhores condições ambientais, climáticas e de qualidade de vida para a população. E, ao mesmo tempo, aumentar a cobertura arbórea, né, melhorar os serviços ecossistêmicos, a regulação climática e a proteção da biodiversidade, tornando os centros urbanos mais sustentáveis e resilientes. Bom, por que é importante a elaboração dos planos, né, para os municípios e estados? Eu acho que o professor Lamano já trouxe aqui, né, de forma bem didática, né, a importância aí do final feliz, mas a gente pode ver, né, que a gente vai trazer com esse plano um avanço significativo na gestão ambiental urbana dos municípios e estados, né, incentivar a articulação e elaboração de planos estaduais e municipais de arborização. O Plano Nacional vai ser um instrumento para transformar as cidades brasileiras em espaços mais verdes, saudáveis e sustentáveis no longo prazo, né? E é claro que no fim, né, o que a gente quer mesmo é essa melhoria na qualidade do ar, na regulação térmica, na gestão das águas pluviais e na qualidade de vida da população. Então, agora um pouco como é que está o cronograma, né, do desenvolvimento do Plano Nacional. Então, a gente está aqui se planejando agora até meados de março, né? Então, a gente está
A gente fez um lançamento da construção do Planal em fevereiro, no Encontro Nacional dos novos prefeitos e prefeitas. Agora, a gente está hoje nessa primeira oficina virtual, né, que a gente vai lançar também um formulário de participação pública, né? Então, aqui, essa é um momento, né, que a gente expande essa participação, né? Acho que o virtual traz essa possibilidade da gente alcançar todos os lugares, né, do nosso território, acredito eu. Dia 28 vai ter uma oficina presencial em Brasília, né, que vai ser uma oficina introdutória, né, junto do evento do Plano de Cidades Verdes e Resilientes, que o Ministério do Meio Ambiente está organizando. E aí, em abril, então, vão começar as oficinas regionais presenciais, e eu vou falar um pouco mais delas, mas a gente vai para 5 regiões do Brasil para acolher a participação pública, né? E depois das oficinas regionais, a gente vai abrir uma consulta pública virtual, né? Enquanto a gente vai consolidar a participação, né, de uma forma holística, né, de tudo que aconteceu até então. E aí, no fim, então, em outubro, a gente vai lançar a versão final do Planal, com todas essas informações. Então, como é que vão ser essas oficinas regionais, né? Dá para ver aqui no mapinha do Brasil. É importante a gente falar aqui que essas oficinas presenciais, elas estão sendo organizadas em articulação com os estados e municípios, né? Então, num grande esforço conjunto para preparar tudo, né, e consolidar essas datas, né, que vão ser amplamente divulgadas, né? Ainda não foram porque a gente justamente está nesse processo de articulação. Então, na região norte, né, a gente está prevendo uma oficina em Manaus, né, do município de Manaus, juntamente com o estado de Amazonas, na região centro-oeste, município de Campo Grande e o estado do Mato Grosso do Sul, região sul, Curitiba e estado do Paraná, região nordeste, Recife, estado do Pernambuco, e região sudeste, Campinas, e o estado de São Paulo, né? E o que é, então, talvez venha essa questão, né? E se eu já tenho um plano? Então, para os municípios que já possuem plano, a gente quer muito convidar vocês, né, para participar das reuniões, né? Não, de maneira alguma vocês precisam refazê-los, mas é o contrário, né? A gente está buscando a construção conjunta desse plano nacional. Então, a experiência desses municípios que já têm plano é fundamental para essa elaboração do plano nacional, né? Então, esses municípios eles vão poder contribuir com essas boas práticas, com as lições aprendidas, né? E compartilhar essas experiências que são valiosas, né, para todos os municípios. Já os municípios que não possuem planos, né, o Planal, justamente como o professor Lamano trouxe, ele vai oferecer diretrizes e orientações, né, para as realidades que podem ser adaptadas às realidades locais, né? Então, o nosso objetivo aqui é estabelecer esse ambiente colaborativo, né, e promover uma troca de conhecimento. E essa colaboração visa fortalecer essa política nacional como um todo e impulsionar esse progresso, né, para a sustentabilidade urbana. Então, indo um pouco mais sobre a participação, né, acho que a primeira ferramenta que a gente está trazendo hoje é uma página, né, dentro da plataforma Redos. Então, aqui o endereço, se alguém puder também colocar no chat, aí alguém do ICLEI, né, o site é www.redos.org.br/Planal, que é Plano Nacional de Arborização Urbana, né? E aqui, essa plataforma é muito importante porque ela vai ser a plataforma de todo o processo participativo, né? Então, as datas, as inscrições, as notícias vão estar sempre sendo atualizadas, os documentos vão ser postados, né, a todo momento. Então, eu queria muito convidar todos e todas para se inscreverem, né, e vão ter fóruns de discussão, né? Então, aqui vai ser o canal que a gente vai trazer todas essas atualizações, os detalhes, né, as discussões. Então, seria ótimo se você que está assistindo puder
se cadastrar aqui nessa página, e aí a gente vai atualizando por lá, e esse vai ser o nosso principal canal de comunicação no projeto. E dentro dessa página do Reduz, tem aqui esse ícone que está em vermelhinho, que é o formulário de contribuições, né? E aí aqui também é um convite, né, para preencher esse formulário, né? Aqui um pouco a carinha dele, né? Se puder passar, Luísa, para o próximo, né? Então, é uma forma que a gente está trazendo a participação ativa, né, de representantes de municípios, de estados, e também de atores de diferentes setores, né, que isso tudo é essencial para o sucesso do Planal. Então, a gente vai ter essas reuniões presenciais, que são regionais, né, mas a gente sabe que por serem presenciais e por serem também em regiões, né, então tem um território grande, né, a participação ela pode não ser tão ampla nesses presenciais. Mas por isso, então, além da consulta pública online que a gente vai lançar depois, a gente traz esse documento, esse formulário, nesse primeiro momento, né, que a gente está lançando hoje, para coletar essas contribuições durante todo o processo, né? Então, esse documento ele vai ficar aberto até julho, então até o final das oficinas regionais, né, para a gente ir coletando essas contribuições que vão apoiar no desenvolvimento do plano, do documento final, né? Então, essas contribuições via formulários, junto com as oficinas regionais, vão dar, e também, no final, vão dar subsídios, né, para o conteúdo do documento, e depois uma primeira versão vai ser compartilhada para consulta pública online, né? E falando um pouquinho, trazendo um pouquinho desse formulário, o principal objetivo é ampliar as oportunidades de participação e representatividade das contribuições, né? E é claro, né? A participação pelo formulário é livre e voluntária, então é um convite para todos, né? Mas também sintam-se livres para responder ou não. Os dados que a gente vai obter, eles vão ser usados só, né, para o Planal e para os desdobramentos, né, e o uso dos dados também vai ser usado de forma codificada, né, e a gente vai sempre preservar a identidade, né, e manter a confidencialidade da pessoa que está escrevendo aquela opinião, né, aquele comentário. E aí, só um pouquinho de como que ele é estruturado, então a pessoa entra no formulário, né, tem alguns dados de identificação, né, sempre protegidos, né, por essa, por essa forma de confidencialidade, né? E depois da identificação breve, a gente entra em perguntas sobre contexto de arborização urbana no seu município, né? Então, a gente pergunta quais planos municipais, se tem experiências positivas, desafios, como que se dá o monitoramento, né, da arborização, e, por fim, fica uma pergunta aberta de como que você pode contribuir para o desenho do Plano Nacional de Arborização Urbana. Então, basicamente é isso. Então, fica aqui o convite de entrar na plataforma Reduz, www.reduz.org.br/planal, né? E dentro do Reduz, o formulário que vai ficar aberto aí para os próximos meses. Então, fica um convite para todos vocês de participarem. Então, acho que era isso que eu queria trazer aqui hoje. Acho que a gente podia ver aqui é, é, as principais perguntas, né, que está tendo. Deixa eu ver aqui no documento. É, deixa eu ver. Leia, se você me Oi, permite, por favor, que eu não sei é, jeito de... gente, tudo bom? Eu sou Jennifer Vieser, eu sou analista ambiental aqui do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Eu faço parte da equipe, sou chefe de projetos do Departamento de Meio Ambiente Urbano, aqui da Secretaria Nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, e eu estava acompanhando, né, todo esse processo. Eu sou uma das pessoas da equipe dessa construção participativa do Plano Nacional de Arborização Urbana, e lendo várias das perguntas que surgiram aqui no chat,
chat, eu acho que eu posso fazer meio que um apanhado de várias delas, contando que o Planal, ele é uma agenda positiva, né? A gente não tem esse papel, o Ministério do Meio Ambiente ele não tem um papel fiscalizador dos municípios e dos estados, né? Não existe essa hierarquia entre as unidades federativas no âmbito do Planal, mas a gente pensa nesse plano como uma oportunidade, né, de articulação, de fortalecimento institucional junto com os estados e municípios, cada vez mais comunicando e fortalecimento o entendimento de que a arborização urbana ela é essencial para o desenvolvimento das cidades e para a gente conseguir ter qualidade de vida, saúde, né, para as populações urbanas. E nesse momento a gente não tem várias das respostas para as perguntas que foram feitas no chat, porque é exatamente nesse momento que a gente está aqui de construção participativa, que a gente quer ouvir de vocês, a gente quer ouvir de vocês quais são as necessidades locais, quais são as demandas que existem nos municípios e nos estados, e como que um plano nacional de arborização urbana pode ajudar localmente a promover, a fazer a conservação, a fazer a restauração, a fazer a gestão da arborização urbana nas cidades brasileiras. Então, tiveram algumas questões, por exemplo, sobre, várias pessoas falaram sobre a importância de se considerar as periferias, de não pensar só em áreas já privilegiadas das cidades, como os centros ou como áreas mais ricas. Isso a gente tem que fazer, ser considerado dentro do Plano Nacional de Arborização Urbana. Também teve uma pergunta sobre áreas de preservação permanente, né? Como que isso vai ser abordado? Essa pergunta a gente também faz para vocês. Como que a gente pode abordar as áreas de preservação permanente urbanas dentro desse Plano Nacional de Arborização Urbana? Também sobre como que a gente vai apoiar planos municipais, né? Planos diretores, planos municipais de arborização urbana. Isso a gente também quer ouvir de vocês, assim, acho que, por isso que a gente está aqui nesse início desse processo de construção. A gente quer conhecer as experiências de vocês, experiências exitosas, exemplos bons que a gente pode trazer para o plano, coisas que não dão certo nas cidades, né, nos municípios, e que não funcionam bem e para a gente evitar. E, assim, no geral, a gente quer ouvir vocês e saber de vocês como que a gente pode ajudar a promover a arborização urbana no Brasil. Acho que essa é a ideia dessa construção participativa. Obrigada, Jennifer. Tem aqui uma pergunta que eu acho que é interessante, é, talvez você mesma possa responder, mas que é essa coisa do... o plano vai ser feito por número de habitantes das cidades, né? Todos os municípios vão receber esse plano, então eu acho que é importante trazer aqui é, a ideia de que não vão ser planos para cada cidade, né? Mas vai ser um plano nacional. Talvez, Jennifer, você possa desenvolver um pouco. É isso mesmo, Leia. É um plano nacional, né? Então a gente tem que pensar em um plano que traga diretrizes, que ele traga informações que possam ajudar todos os municípios. Claro que a gente vai ter que pensar assim, quais são esses recortes, é isso que a gente está construindo agora. Então a gente tem que pensar nas periferias, tem que pensar em APP, tem que pensar em cidades pequenas, tem que pensar em cidades grandes. A gente quer ouvir isso de vocês, porque o Plano Nacional ele não consegue chegar, aterrissar no nível local, né? Ele serve para trazer essa visão um pouco mais ampla e estratégica do que da arborização como um todo para o Brasil todo, né? Por mais que a arborização ela seja uma ação local, o Plano Nacional ele vai trazer essa visão um pouco mais integrada da arborização para todos os municípios. E talvez uma coisa interessante para falar para todos aqui é que, assim como o secretário Adalberto e a apresentação da Leia já mencionaram, esse Plano Nacional de Arborização ele surgiu da proposta de uma política nacional de arborização urbana, que tem um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, e nesse projeto de lei ela já estabelece alguns critérios mínimos, né, algumas informações que o Plano Nacional precisa ter. Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre isso, pode acessar o site da Câmara dos Deputados, procura, é bem fácil de achar, procura por projeto de lei da Política Nacional de Arborização Urbana. E ali também já tem algumas definições que a gente vai precisar incluir dentro do Plano Nacional de Arborização. Só para contribuir e dizer que, corroborar com a Jennifer, que o Planal é extremamente importante. Agora, esse PL 4309/2021,
que versa sobre a Política Nacional de Arborização Urbana, que encontra-se na Câmara Federal, e nós temos um apêndice também no Senado Federal, que está indo para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, o que a gente pede aos cidadãos, os membros, os amantes das árvores urbanas do país, é que façam suas gestões aos seus parlamentares para aprovar imediatamente esse PL 4309/2021 e o do Senado Federal, o 3113. O PL 4309/2021, como o secretário Adalberto Maluf falou, ele foi apresentado ao ex-deputado federal Rodrigo Agostinho, atual presidente nacional do IBAMA, que acolheu o nosso requerimento da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, transformou em lei e isso aí ele foi tramitando pelas comissões. Então, a gente pede o engajamento da sociedade junto aos seus parlamentares para que esse projeto de lei ele seja aprovado para beneficiar, sobretudo, os pequenos municípios acima de 20 mil habitantes. Perfeito, obrigada, Sérgio. E eu estou vendo aqui mais comentários falando sobre esses recortes, né, sobre cidades pequenas, sobre cidades costeiras, né, cidades litorâneas. Pessoal, acessem o link do formulário e coloquem tudo isso no formulário, porque vai ser o formulário e vão ser o resultado das oficinas regionais que vão ser a nossa grande base para o conteúdo do Plano Nacional de Arborização Urbana. Então, tudo isso que vocês estão colocando aqui no chat, não esqueçam de colocar lá no formulário, porque daí a gente vai conseguir ver, né, a quantidade de pessoas que estão participando e que estão apontando essas questões como importantes, para que a gente considere elas dentro do Plano Nacional. E compartilhem também, né, com a galera, divulguem, gente. Ô, Jennifer, vamos fazer mais duas perguntas, e aí a gente fecha. Só uma que é rápida, que é sobre se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado. É nesse link mesmo, né? No YouTube, é isso? Então vai ficar gravado. Agora tem duas Gente, perguntas. se não for nesse link especificamente, porque às vezes o YouTube ele prega umas peças na gente. Vocês acessando a página do Ministério do Meio Ambiente no YouTube, entrando lá nos arquivos dos vídeos, vai estar disponível esse aqui, salvo lá, tá? E no Redos também, né? Isso, e na plataforma Redos. A plataforma Redos vai ser nossa grande base aí para acesso. Beleza. Então, tem aqui o Cássio perguntou como fazer para que o plano seja realmente considerado e que suas diretrizes sejam realmente cumpridas pelas prefeituras frente aos outros interesses que governam as cidades. E a Tamara Botelho perguntou como será feito o incentivo para a realização dos PEDAL, das cidades brasileiras. Será feita via incentivo fiscal, exigência legal, editais de projeto? Isso, gente. Esse é o grande desafio que a gente tem, né? De a gente conseguir fazer esse processo que a gente espera que o Plano Nacional de Arborização Urbana consiga nos apoiar a fazer isso, né? Ele seja para isso, fazer essa articulação e essa combinação junto com os entes federativos, então com os estados e municípios, para a gente conseguir promover a arborização, mas também estabelecendo quais são os papéis da sociedade civil, quais são os papéis do setor privado, da academia, para a gente conseguir fazer a promoção da arborização urbana, que é o objetivo principal, né, que é o que todo mundo quer. Sobre os planos diretores e os planos municipais de arborização urbana, eu acho importante mencionar que o Plano Nacional de Arborização Urbana ele vai trazer essas ações, diretrizes gerais e ações para fomentar a arborização urbana nos municípios, mas tudo isso está dentro do que a gente chama de guarda-chuva do programa Cidades Verdes Resilientes. Dentro do programa Cidades Verdes Resilientes, a gente tem um tema, porque ele aborda vários temas nas cidades, um dos temas é áreas verdes e arborização urbana,
e ele atua com ações em áreas verdes e arborização urbana de fortalecimento institucional, sobre informações técnicas que precisam ser geradas, sobre capacitação, apoio a diagnósticos, a planos e a intervenções locais, e também a financiamento. Então, essa elaboração, né, do Plano Nacional de Arborização Urbana é uma das ações do Programa Cidades Verdes Resilientes, e a gente tem várias outras ações que também estão dispostas dentro do programa e que vão apoiar os municípios. Então, a gente vai ter fomento a planos municipais de arborização urbana, a diagnósticos, a ações locais, melhorar o acesso a recursos e a financiamento para a arborização urbana, tudo isso no âmbito desse programa. Então, eu vou aproveitar até, já aqui eu ia falar no final, mas daí eu falo de novo, que a gente vai ter na semana que vem um primeiro encontro de cidades verdes resilientes, que vai acontecer aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados. Ele vai acontecer no dia 27 e 28. Obrigada aqui por colocar a nossa informação desse encontro. Ele é presencial em Brasília, vai acontecer 27 e 28 de março, 27 o dia todo, 28 pela manhã, em painéis, em oficinas menores, e 28 à tarde já é um encontro específico para os membros do comitê gestor desse programa. Mas o dia 27, o dia todo vai ser em plenária, então quem não estiver em Brasília e não puder participar presencialmente, ele vai ser transmitido também via YouTube no dia 27. Mas quem puder estar com a gente aqui presencialmente, também fica esse convite para inscrição e para estarem com a gente na semana que vem também. Obrigada, Jennifer. Eu acho que agora a gente fecha essa sessão, né, de perguntas e respostas e chega ao nosso final Leia, aqui do encontro. Oi? tem mais uma pergunta que eu acho importante. Eu queria até pedir Então, para o professor Maurício Lamano, se ele puder nos ajudar, a contar um pouquinho mais sobre a coletânea, que eu acho que foi algumas perguntas que tiveram no chat. Se você puder nos contar um pouco como é que está a coletânea, quando que ela vai ser publicada e divulgada. Perfeito, Jennifer. Obrigado pela pergunta, obrigado a todos e todas que estão aí, que lançaram suas perguntas. Olha, a coletânea, ela está numa fase final de avaliação do Conselho Editorial para finalmente ser feito o projeto de arte da coletânea como um todo, e no segundo semestre ela estará disponível já para consulta de todos os municípios, né, de todas as pessoas, enfim, todo mundo que tiver interesse para consulta gratuita. A coletânea, ela é basicamente um instrumento técnico que não traz aquele recheio acadêmico na sua redação, né? Ele é um texto bastante objetivo e tendo como público-alvo a gestão pública, né? Não os outros pares da academia. Ela está organizada em 3 partes principais. A primeira parte que traz o grande escopo da arborização urbana, né? Por exemplo, existem capítulos que falam sobre arborização urbana e serviços ecossistêmicos, arborização urbana e poluição atmosférica, manejo da arborização urbana, espécies exóticas invasoras na arborização urbana, saúde pública e arborização urbana, educação ambiental e arborização urbana, uma série de temas com aspectos gerais. A segunda parte da coletânea, ela está organizada para trazer uma lista de espécies, né, uma lista florística com diversos atributos morfológicos das plantas. Então, nós vamos ter lá, para o seu estado, isso está sendo feito na escala estadual. Para cada estado, nós vamos ter uma lista florística de espécies somente nativas, com tipo de folha, tipo de flor, tamanho do fruto, peso do fruto, características das folhas, se tem tricoma, se tem escamas, se faz maior absorção de poluentes ou não fazem, a raiz, se é aérea ou não, qual é o tamanho da folha, enfim, com essa lista você poderá ter acesso às melhores espécies para serem plantadas, né, na sua calçada, da sua cidade, nos parques, nas praças. Você também vai poder entender algumas características, por exemplo, de fenologia vegetativa ou reprodutiva, por exemplo, quando é que ela floresce, enfim, nós estamos tendo cuidado de trazer todas essas informações.
E na terceira parte da coletânea, finalmente, nós trazemos alguns apontamentos mais amplos do território. Quais são os desafios, quais são as oportunidades na região sul? Né? Então, nós organizamos, na região norte, nordeste, nós organizamos um livro para cada região do país. Claro, os problemas nas cidades amazônicas, eles são relativamente distintos das cidades nordestinas ou das cidades do sul do país e assim por diante. Então, nós temos uma última parte dedicada a essa perspectiva futura da arborização urbana, onde cada região do país tem lá os seus capítulos, né, inerentes às suas problemáticas, às suas principais oportunidades e desafios a serem alcançados. Então, no segundo semestre, esse material estará disponível para todas as pessoas, todas as gestões públicas, todos para academia também, mas o público-alvo é a gestão pública. É um livro que a gente teve o cuidado e o carinho de organizar de uma forma bastante intuitiva, bastante objetiva a prática e a gestão da arborização urbana de uma forma geral. Acho que é isso, Jennifer, sobre a coletânea, né? Basicamente segundo semestre, e essa é a estrutura, né? Uma para cada região do país, um livro para cada região do país, basicamente. Obrigada, professor. E, bom, então agora podemos ir, né, para o fechamento. Acho que já passamos um pouco nosso tempo, mas queria agradecer a presença. Acho que ficou bem claro também, né, com toda essa participação, da importância do tema, né, e da urgência também da gente tratar isso, né, né, dentro dos nossos municípios, das nossas áreas urbanas. E aí eu convido, então, aqui o Maurício Guerra, que é diretor do Departamento de Meio Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Então, por favor, Maurício, para fazer o fechamento. Bom, ficamos extremamente satisfeitos com o dia de hoje. Agradecer não só pela explanação daqui colocada por todos os nossos companheiros, colegas que antecedeu, pelas representações todas envolvidas na construção, e quero destacar muito isso, o compromisso do Ministério do Meio Ambiente em trazer a esse processo um conjunto de universidades, com mais de 70 universidades aqui conduzidas pela Universidade Federal de Alagoas, tendo aí a USP também, a UFSCar, nesse processo de liderança desse conjunto de instituições, e evidentemente também aqui o IPLEI, que vai estar executando todo esse processo da construção do próprio do plano, e também, evidentemente, a SBAU, a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, como importantes contribuições e de discussões ao longo de tanto tempo de implementação da arborização urbana em nossa cidade, e que essas instituições vêm trabalhando exaustivamente para que a gente possa ter, de fato, cidades cada vez mais sustentáveis. Então, não só por toda essa presença aqui, de peso aqui representado, mas também por todos esses participantes, em que tivemos mais de 400 pessoas, e que coloca significativamente a arborização urbana na centralidade das discussões climáticas e de resiliência urbana da nossa cidade, né? A gente tem que destacar aqui que o processo de alteração climática impulsionará profundas consequências às nossas cidades, né? A gente vem destacando, nesse período dos últimos 10 anos, uma mudança significativa das ondas de calor no planeta. No Brasil, isso não foi diferente. De 7 cidades que eram, de 7 dias que eram registrados como ondas de calor há 10 anos atrás, hoje simplesmente nós temos a incidência de 52 dias de ondas de calor registradas em nossas cidades, em nosso país. Então, isso demonstra a importância de aumentar a resiliência, e essa resiliência só vai ser possível a partir de termos cidades verdes. A constituição do programa Cidades Verdes Resilientes, que foi um esforço dos 3 ministérios inicialmente, e agora que vai contar também com a participação direta de um comitê gestor, tripartite, com representações dos ministérios,
representação dos estados e municípios e representação da sociedade civil, nessa condução do programa Cidade Verde Resiliente, coloca, mais uma vez, também a questão da arborização do verde da nossa cidade na centralidade dessa discussão. Então, colocamos aqui a importância de termos, de fato, a contribuição direta de todos vocês. Então, esse momento aqui demonstrou a significativa importância desse tema para a sociedade brasileira, para os gestores municipais, para os gestores estaduais, que participaram tão ativamente desse processo aqui no dia de hoje. E, mais uma vez, reforçamos a importância de estarmos articulados na construção dessas oficinas, das 5 oficinas regionais. Esperamos contar realmente com a ampla participação de vocês e, evidentemente, também com a contribuição online que poderemos receber. É importante destacar, como o Sérgio Chaves citou, temos que continuar mobilizados junto ao Congresso Federal para que o projeto de lei seja aprovado. Mas estamos aqui iniciando o processo do Plano Nacional, antecipando a própria ferramenta, o próprio instrumento desse projeto de lei, porque entendemos que não dá mais para esperar em fazer esse processo de transformação em nossa cidade. As cidades precisam significativamente dessa ação, desse imediatismo, para que a gente consiga realmente ter cidades mais sustentáveis. E precisamos superar essas mentalidades, né, do século passado, sobre infraestruturas cinzas, e realmente fazer essa transformação agora, já nesse presente, para nossas infraestruturas verdes. O verde urbano também tem que ser visto dentro da perspectiva de que não é mais um elemento superficial ou secundário na construção da nossa cidade. Ele é um elemento fundamental para reduzir os impactos da mudança climática, proteger a população e garantir uma qualidade de vida melhor para todos os cidadãos e para o planeta. Dessa forma, eu reforço mais uma vez a sua participação na construção desse plano, a partir do preenchimento dos formulários e também no envio de sugestões, e chamamos mais uma vez a todos a participar do primeiro encontro Cidade Verde Resiliente, a se realizar aqui em Brasília, no dia 27 e 28, em que voltaremos a trabalhar entre diversos outros assuntos sobre a trajetória das cidades e do programa Cidade Verde Resiliente ao longo desse ano até a COP30, onde esperamos levar contribuições da importância das cidades no enfrentamento das mudanças climáticas, no que diz respeito à sua mitigação e adaptação. Também iremos construir um processo de busca e ampliação, de reduzir as dificuldades encontradas das cidades de buscar acesso ao financiamento para as suas infraestruturas verdes, ao longo desse processo, começando agora no encontro Cidade Verde Resiliente. E também teremos uma oportunidade de discutir mais uma vez a implantação do Plano Nacional de Arborização Urbana nesse encontro, no dia 28 pela manhã. Contamos, então, mais uma vez com o engajamento de todos e agradecemos por toda a presença de vocês e nos vemos cada vez mais na construção dessa cidade verde e resiliente. Um grande abraço a todos e obrigado mais uma vez a todos aqui que participaram nessa construção e a toda a equipe do MMA. Obrigado a todos. Recording stopped. Parou de gravar, gente? Parou de gravar. Muito bom, né? Cadê a Jennifer? Maurício, parabéns pela... Lá em Manópolis é um Adorei, sucesso. adorei a criatividade.
O professor, a gente acaba tendo criatividade, né, professora? Mas foi bem didático para ir agora o pessoal. Aí eu ainda mandei a foto, eu fiz, ô Sérgio, você ainda entregou o prêmio lá para Manópolis lá? Aí ele, não, aquilo ali foi em Niterói. Estamos ao vivo, pessoal. Então, é, cadê o pessoal para acabar a transmissão? Achei que não estava Gente, transmitindo mais. a gente ainda está sendo transmitido aqui. Eu vou pedir para o pessoal da nossa comunicação encerrar aqui a nossa transmissão. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente, foi ótimo. Parabéns a todos.